Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui. Moramos aqui pertinho, não tão longe, em Atibaia, eu e minha esposa, há mais ou menos 5 anos. Moramos em São Paulo cerca de quase 40 anos. Conseguimos sobreviver. E na época em que atuava na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, quando vencemos nosso tempo lá como diretor, depois de 24 anos, decidimos ter uma vida um pouco mais tranquila, pelo menos de cidade. Mas, segundo a minha esposa, depois disso, minha vida ficou 3 vezes mais ocupada. Nesse período tem sido uma alegria podermos servir ao povo de Deus em diversos lugares. Na CEPAL, nosso ministério está ali representado naquele pequena identidade visual, Cristãos Sem Fronteiras. Vocês percebem que tem ali um quadradinho e uma seta, e o nosso grande objetivo e alvo é com o que está escrito ali, os outros 6 dias. Né? Na época em que estivemos na faculdade, tivemos o privilégio de ter ali Gessé, Silas também, irmão, né? Os 2 irmãos, e foi sempre uma alegria tê-los lá como nossos colegas, alunos, e ver o grande desenvolvimento que eles têm. Estivemos, acho, creio que há 2 anos atrás, ou 3, na igreja de Silas, Largo Campos, irmão de Gessé, em Campinas, e para nós tem sido realmente um privilégio trabalhar hoje muito mais focado, especialmente, nisso que estamos insistindo e vamos falar diversas vezes nos outros 6 dias. Ali, esse quadro tem ali 2 frases interessantes de um texto bíblico, cristão em tempo integral. Essa mensagem, na realidade, ela vem sendo construída ao longo do tempo, desde a minha adolescência, juventude, sempre incomodado com o que significa o Evangelho para nós, além da salvação. Né? Há um autor, um missiólogo chamado Chris Wright, ele substituiu o John Stott, e ele diz o seguinte, que a nossa fé, a nossa salvação é mais do que um cartão magnético para abrirmos a porta da Nova Jerusalém. Muito mais do que isso. E eu sou neto de missionário americano, que veio ao Brasil e adotou a minha mãe muito pequena. Então nós vivíamos muito desde a nossa infância a realidade do Evangelho. E sempre eu me perguntava, mas será que é só isso? E na minha juventude, eu passei a desenvolver minha atividade profissional, minha atividade de trabalho. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, numa área que, pastor Fábio, hoje não existe mais, área gráfica. Eu fui distribuidor gráfico e tipógrafo. Ninguém sabe mais o que é isso, né? E depois fui para o ramo contábil, na cidade em que moramos, nasci, Suzano, não muito longe daqui, eu era um dos contadores lá na cidade. E aí comecei a ter alguns conflitos. Como ser contador cristão e brasileiro ao mesmo tempo. Uma situação complicada, né? Só que hoje é muito mais do que só o contador, o despachante, o advogado. Então, o ponto essencial sempre foi esse, sempre foi descobrir o caminho para a fé sendo vivida nos outros 6 dias. Domingo é dia de festa, é um dia de alegria que nós devemos sempre celebrar, enquanto nós temos liberdade. Mas os outros 6 dias, como é que fazemos? Eu fui para o ramo da fotografia, fui fotógrafo, e nesse meio de caminho, buscando uma atividade vocacional, meu avô desenvolvia no Brasil um trabalho, eu acredito, um dos pioneiros trabalhos na área missionária. Ele tinha ali em Suzano o acampamento de avivamento missionário. Começou há muitos anos atrás, não sei precisar aqui, talvez na década de 50, 60, e ele então trazia missionários de diversas partes do mundo. Não me pergunte como eles chegavam, ou de navio, ou de avião, naquela época era tão difícil tudo, né? Mas me lembro gente vindo da Austrália, da Inglaterra, Estados Unidos, da África, e eu começando a ver aqueles grandes homens e líderes de Deus, eu ficava imaginando como seria a nossa vida em dedicar integralmente para o Evangelho. E Deus então nos chamou, vamos estudar teologia, vamos escrever alguns livros, e aí então a pergunta continuava. E os outros 6 dias? Então esse é o grande desafio que eu trago para vocês,
o texto que está aí marcado, Romanos 12, 1 a 10, passou a ter um significado muito grande na minha vida. E esse texto, ele para mim seria a síntese de tudo que pode representar o Evangelho para o cristão contemporâneo. Então, eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês, desafiar e provocar vocês também, tá? Os textos estão aí, eu não sei se o equipamento está funcionando, tá direitinho. Em vez de ler o texto, eu vou trabalhar versículo por versículo. Alguns deles eu tive que fazer a tradução direta do texto original para trazer numa linguagem mais acessível. E aí eu começo com o versículo primeiro. O primeiro versículo dessa seleção de textos é Romanos 12, 1. É um texto fundamental. Eu imploro vocês, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Veja que eu destaquei a palavra corpo ali. E esse texto é interessante porque, na realidade, Paulo começa no texto original com uma conjunção conclusiva. E aqueles que estão afetos aí a ensinar a língua portuguesa sabem que a conjunção conclusiva, como o nome diz, conclui. Paulo até agora está falando do Evangelho, está falando da justificação, está falando de Israel, da igreja, dos dois povos fez um só. Aí no capítulo 11 ele termina falando sobre a soberania de Deus. Os versículos ali são fantásticos, como muitos outros que são da palavra de Deus. Outros são desafiadores, e esse exalta a soberania de Deus. E ele diz o seguinte: bom, tendo em vista tudo isso, eu gostaria de falar algo para vocês importantíssimo, para irmos concluindo esse livro. Esta é a ideia da conjunção conclusiva aqui. E ele fala então, no texto original, e eu imploro a vocês, em português, nas Bíblias em geral, eu rogo, eu imploro a vocês, significa o seguinte: olha, diante de tudo que eu estou falando, há um desafio gigantesco para a vida de vocês. E esse desafio não é baseado no que vocês fazem, no que vocês são. É baseado nas misericórdias do Senhor. É interessante porque no mundo hoje nós podemos ter bens, podemos ter graus, títulos, posições sociais, mas nada disso irá valer. É isso que Paulo está querendo dizer, pelas misericórdias de Deus. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de um texto do Antigo Testamento, em que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mais lindo ainda é o restante. E elas se renovam a cada manhã. Nós perdemos pastor Gessé, Silas e muitos, perdemos um amigo muito grande, ex-professor nosso, Karl Lackler, agora essa semana. 100 anos de idade, mais 4 meses. É interessante porque a nossa vida pode ser longa, mas pode ser pequena. Uma vez eu estava no aeroporto, encontrei com um colega, veio conversar comigo, trocar ideias. Naquela semana ele partiu. Colega cristão. A minha vida e a sua é Salmo, terminei de fazer revisões agora de Salmos é assim o tempo todo. Nossa vida é que nem nuvem, que nem pó. Então Paulo está querendo dizer assim para nós: olha, apesar de sermos o que somos, temos as misericórdias de Deus. E por essa causa das misericórdias de Deus é que eu vou dizer o que eu vou dizer para vocês agora. E aí ele diz que apresentem, é um imperativo aqui, não é opção. Apresentem os corpos em sacrifício vivo. E é interessante porque o corpo é em sacrifício vivo e Deus nos devolve. Podemos traduzir aqui com uma forma diferente, um gerúndio talvez, um sacrifício vivente que continua a viver. Então Deus mostra para nós, por intermédio do apóstolo Paulo, a importância que temos de considerar a nossa vida como não é nossa. Walter Cashel morou muito tempo aqui em Campinas, viveu em Campinas, um grande líder, foi intérprete oficial de Billy Graham, quando esteve no Brasil. Ele escreveu um livreto, da editora Betânia, eu creio que não tem mais, Não Sou Meu. Então, ao teste do espelho, não sei se você já fez, olhar para você dentro dos seus olhos, chegar na sua retina e perceber que você e eu não somos nossos. Apesar de tudo, nós temos uma vida, mas não somos nossos. Não sou meu,
E o texto está querendo dizer o seguinte: se eu entregar meu corpo em sacrifício vivo, o que resta de mim? Meu corpo, ele representa a minha percepção histórica. Minha visão de historicidade vem pelos meus sentidos, pelo meu olhar, pelo meu tato, pela minha percepção, pela minha gustação. Percebem? Quando eu entrego o corpo, significa não sobra nada. Nada mesmo. E um texto de Paulo é interessante porque ele diz em Gálatas 2:20, numa outra parte daqui do nosso quadro: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, isto é, no meu corpo, aqui a palavra carne é uma sinédio, que ela representa uma parte do corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou a mim. Talvez o pessoal da área de saúde mental estaria aqui pensando de maneira um pouco complicada, talvez seria uma despersonalização, é isso? Na realidade, não. Na realidade, se eu fizer um resgate da história desde o plano da criação, eu vou descobrir que Deus nos criou lá no Éden, dando-nos um atributo, uma característica chamada liberdade. E nós somos livres. Mas ele atribuiu a essa liberdade uma parceria com a responsabilidade. Ao tomarmos decisões, nós temos os resultados, positivos ou negativos, das decisões. Até aqueles que trabalham com uma abertura maior para a liberdade, como Jean-Paul Sartre, com o existencialismo, falam em responsabilidade. E aí ele fala do grande crise que nós temos por sermos livres. E de fato isso nós vemos nas Escrituras já há milhares de anos atrás. Essa é a grande crise, porque nós decidimos, eu e você nascemos para decidir. E é uma expressão interessante que o próprio Sartre fala, mas no Brasil saiu um livro, também A Ética da Decisão, de George Forel, de um estudioso luterano que viveu no Brasil uma época, ele diz a mesma coisa. Nós sempre decidimos. Mesmo que eu não decida nada, eu decidi não decidir, porque uma não decisão também é uma decisão. Então não adianta eu dizer não decidi ainda, eu decidi, não decidi. Então eu e você nascemos para decidirmos. Esse é o ponto essencial. O dilema é que quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, estou agora em Gênesis 3, uma avaliação paralela desse texto, Adão e Eva declararam autonomia. E há uma diferença entre autonomia e liberdade. A autonomia, a própria palavra diz autos, do texto do grego, autos, eu próprio, e nomia, nomos, lei, norma. É a norma em que eu sou a própria lei. E nós fomos, então, durante o correr da história humana, cada vez mais aperfeiçoando não a nossa liberdade, mas a nossa autonomia. Cada dia mais. Dentro de 20 dias eu vou estar falando numa faculdade em São Paulo sobre inteligência artificial, teologia, ética e escatologia, em que eu vou tocar exatamente nesse ponto. E hoje eu consigo detectar na história 4 fases em que a autonomia humana ela vai se aprofundando e tornando o ser humano cada vez mais o Deus de si mesmo. Você tem a modernidade, em que o ser humano quer pensar como Deus, fazer como Deus. Você tem a pós-modernidade. O ser humano, ele já quer ser Deus e tem a tecnologia hoje. E o ser humano, então, ele dedica à inteligência artificial e toda a tecnologia a esperança até da imortalidade. Sempre uma declaração de autonomia que vai tornando o ser humano cada vez mais independente de si mesmo. Essa é a base do que nós estudamos, a minha área de trabalho é no campo da ética e bioética, é a base para a discussão sobre abortamento, aborto ou gênero e tantos outros assuntos. É a autonomia humana. O ser humano ele é tão autônomo, ele quer ser tão autônomo, que ele acorda de manhã e deseja ser um animal, gênero líquido. Então vem aí um termo técnico chamado terian. Então a legislação precisa proteger esse ser humano. Então a legislação hoje, ela, especialmente no mundo inteiro, especialmente no Brasil, ela começa a delinear a regulação e a proteção da autonomia humana. Recentemente o Conselho Nacional da Educação aprovou diretrizes curriculares para o ensino básico, em que o importante é ensinar à criança autonomia.
Eu falei, mas onde é que está a liberdade? Se eu ensino autonomia, eu ultrapasso a liberdade. A autonomia é tornar o sujeito cada vez mais independente de si, de outros. Então o ser humano passa a ser juiz, aliás, primeiro legislador, estabelecendo o certo e errado para si. Já que ele tem que tomar decisões, se torna o seu legislador para legitimar as suas decisões. Meio confuso isso, não é? Meio complicado, mas é um mundo que foi sendo assumido pela raça humana depois da rebelião. Pastor Fábio, eu mudei a palavra da teologia. Em vez de queda, rebelião. Porque queda eu caio e pego. Rebelião, eu me revoltei contra o Criador. Eu achei um significado mais preciso de Gênesis capítulo 3. Então a autonomia humana, ela, nesse caso, o ser humano foi conquistando. Eu trouxe para você e para o pastor Gessé, para os demais colegas aqui, saiu hoje no Jornal Batista, um artigo meu, tem 2 vezes por mês sai artigos meus desde 2011, nem tudo que dá certo é certo. Já parou para pensar nisso? Nem tudo que dá certo é certo. Eu venho da área de tecnologia, uma das áreas que eu atuei, e é possível em tecnologia você invadir um computador, hackear, deu certo, deu, mas é certo. Invadir o seu celular, descobrir tudo, consegui, deu certo, mas é certo. Percebe? Então, nós temos que, como cristãos, navegar por esse mundo tão turbulento, e eu então, no começo desse artigo, eu explico essa distinção entre liberdade responsável que Deus nos atribuiu na criação, com autonomia, que é o que o ser humano hoje não, em toda a história foi querendo. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando para você despersonalizar-se, ele está querendo dizer o seguinte: existem padrões essenciais de decisão. Ao tomar decisão, você tem referenciais. Quantos centímetros tem daqui até aqui? Alguém poderia me ajudar? Quanto? 25? 30? Quanto mais podemos ver aqui? Gente, vocês digam logo, decidam aí porque eu estou cansado. Quantos centímetros? Pastor, 27. Ainda não bateu. 40. A4, 40? Ele já sabe que é 4. Quanto você acha que tem aqui? 35. É assim que a gente tem medida de alguma coisa? Eu estava esperando que alguém acertasse, pelo menos com alguém tivesse uma votação aí de 2, né? Eu tenho que ter 29 e alguns milímetros, né? A A4 tem 29 e alguns milímetros. Né? Então, eu tenho de ter um padrão. Eu tenho de ter um standard. Eu e você fomos criados. E os referenciais de decisão na vida estão na palavra de Deus. Percebe? Quando esses referenciais não são seguidos, não é só que eu desobedeci a Deus. Eu estou implodindo a minha vida. Um exemplo. Deus cria o ser humano para vivência em comunidade. Não é bom que o ser humano esteja só. Deus instala em nós um aplicativo, um app chamado amor. E depois, quando Adão e Eva se rebelam, esse aplicativo é deletado pela nossa decisão e é instalado em nós um outro aplicativo, ODC, Obras da Carne. Percebe? Vingança, ódio, inveja e tudo mais. Por que Jesus fala que não existe nada além do que? 2 mandamentos? Amor. Paulo dedica 1 Coríntios 13 para falar sobre o amor. Toda vez que ele fala em dons onde há diferenças, ele fala em amor, dons de serviço. Então vocês percebem que quando eu aceito Jesus, eu ganhei a eternidade, mas Deus reinstalou, está reinstalando em mim o aplicativo que abandonamos lá atrás, que é o amor. A vida nossa há de ser gerenciada pelo amor. Eu estou dando um exemplo para mostrar para vocês que esse entregar o corpo em sacrifício vivo significa as decisões da minha vida serão agora não mais autônomas. Eu decido o que eu quero. O que Deus, o que a sua palavra estabelecem como realidade para mim.
Um exemplo simples que eu dou aqui, lá em casa, você tem um liquidificador, provavelmente, e eu acho que aqui é 110 volts, né? Não é 220. Se você comprou um liquidificador para 110 volts, se você espeta numa tomada de 220, o que vai acontecer? Queima, porque ele não foi feito para aquilo. Eu e você não fomos criados. Esse hardware aqui, essa máquina não foi criada para confusão, para discussão, para egoísmo. Tudo isso nos causa doenças, inclusive, físicas, emocionais, espirituais. Então, quando Paulo fala, eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, significa entreguem a sua vida, a essência da sua vida, a manifestação da sua vida, a base da sua vida, o fundamento da sua vida. Isso significa dizer o seguinte: hoje a neurociência, a neurologia descobre, não hoje, mas a questão de 150 anos para cá, 200 anos para cá, a psiquiatria, a neurologia tem se desenvolvido, que nosso comportamento, muitas vezes, ele é condicionado a hormônios, a neurotransmissores, que você tem uma redução de captação de serotonina na sinapse do cérebro, você pode ter uma situação de crise emocional, entrando em depressão. Onde estão os neurônios? Onde estão os neurotransmissores? Me digam, onde estão os hormônios? Onde estão? No corpo. Isso significa dizer: Deus, eu estou entregando a Ti até a minha constituição física, genética, até o meu temperamento, que muitas vezes é destemperado. É isso que o texto está querendo dizer. Perceberam? Eu sou assim mesmo. Às vezes temos a síndrome de Zagalo, né? Você tem que me aguentar, eu sou assim mesmo. Tudo isso que está aqui nesse texto. Então o texto é profundo, mas é simples. Então vejam que na realidade, quando eu chego e digo: Deus, aqui está a minha vida. Há um teólogo já falecido, ele tem uma frase muito interessante em inglês, que não tem uma tradução em português: ultimate concern. Talvez suprema preocupação, ou talvez o supremo propósito da vida, talvez seria a melhor tradução. Qual é o supremo propósito da sua vida? No que está lá em cima, nos outros 6 dias. Nosso supremo propósito é estar aqui nos domingos, adorando, louvando a Deus, expressando o nosso reconhecimento à soberania de Deus, falando da palavra, pregando. Mas e nos outros 6 dias? Qual é o propósito que eu e você temos de vida? Na nossa profissão? No nosso lar? Entre os amigos? Na faculdade, estudando? Quais são os propósitos? Eu escrevi um artigo sobre espiritualidade na área de liderança para o mundo corporativo, e um ponto essencial da espiritualidade na liderança é propósito e razão de viver. Acordar na segunda-feira de manhã não é só para pagar boleto. Que, aliás, boleto é melhor do que muito time de futebol, né? Que sempre vence boleto, né? Então, eu diria para você o seguinte: nosso propósito é mais do que pagar boleto. Nosso propósito é mais do que declarar imposto de renda. Aqui temos que declarar, né? Eu não sei ainda, eu não entendi, num livro que eu escrevi sobre o jeitinho brasileiro, Pastor Fábio e demais pastores, eu não entendi essa história do nosso governo já há décadas. Comparar imposto de renda a leão. Leão só veio para matar, roubar e destruir. Bom, é bom não falar aqui, está gravando, né? Quem sabe? Se eu for preso, vocês vão me visitar. Então, o que acontece, queridos irmãos e irmãs? Nosso propósito de vida qual é? Amanhã, quando você acordar, não sei, às 4, 5, 6 da manhã, 7, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, para estar em casa, home office, ou fazer o que quiser. Qual é o propósito? Você acorda de manhã: meu propósito hoje, minha razão de vida hoje é. Percebe? Esse é um ponto. E olha, o importante disso é o fim do versículo. O versículo diz assim, que quando nós fazemos isso, isso é a nossa adoração a Deus. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é o nosso culto racional, nosso culto. O texto original diz o culto da opção mental. Eu optei. É o culto que eu optei. Deus, eu optei em ser teu. É das coisas mais lindas. É quando você descobre que você não é mais seu, é de Deus. E aí, o versículo 9, o versículo 23 de Lucas 9 é fantástico.
Acho que eu já falei fantástico umas 3 vezes aqui, né? A palavra de Deus é assim, né? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, se negue e aos domingos... Não, desculpa. É o 6º evangelho. E aos domingos, não. Dia a dia, coloquei em negrito, tome a sua cruz e siga. Dia a dia. Todo dia. Cada dia. Que é a ideia distributiva. Cada dia. E tomar a cruz e seguir a Jesus é exatamente fazer o que ele fez. Ele tomou a cruz, foi ao Calvário, morreu, foi sepultado e depois ressuscitou. Eu escrevi um dia um artigo que fala que nós temos que compreender Jesus no seu todo. Compreender Jesus na sua encarnação, Deus se torna ser humano. Jesus na sua crucificação, morrendo em nosso lugar. Jesus na sua ressurreição, nos dando vida, porque sem a ressurreição o evangelho é vão. Jesus subindo aos céus para nos preparar lugar. E Jesus voltando para nos levar, então, a viver a vida completa que abandonamos lá no Éden. Então, quando eu olho para Jesus, e esse dia a dia, são todos esses 5 fatos da vida de Jesus, que passam a ser o centro de toda a história humana. Dia a dia significa amanhã também, na segunda-feira. Bom, eu prometi falar do versículo 2 agora, né? Vamos lá, versículo 2. Vamos aí. Versículo 2 diz: não sejam modelados pelos ideais desta época. Vejam que eu coloquei aí em negrito, ideais desta época, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, um destaque, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por muito tempo nós tivemos que orientar jovens, agora muito mais empresários, profissionais, e eles falam, qual é a vontade de Deus? A resposta é aqui. Se eu não tiver uma mente preparada, com os ideais de Deus, como Deus vai revelar a sua vontade para nós. Então, o texto no original é: não vos conformeis com este mundo, na linguagem mais presente seria não modelem, porque o verbo conformar, no texto que Paulo escreveu, é você entalhar uma estátua a partir de um modelo. Então, a ideia aqui seria essa: não modelem a vida de vocês pelos ideais desta época. Quais são os ideais desta época? Complexos os ideais. Eu estava com um médico amigo e ele então chegou e falou: olha, o chefe clínico disse para mim que eu não estou fazendo muita cirurgia. Olha, fulano, você não está fazendo muita cirurgia. Ele: sim, mas meus pacientes não estão precisando. Diz: pois é, sinto muito, você tem de cumprir metas. Estamos para lançar o livro do Jeitinho de novo, dando um jeito no jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro. Estamos esperando a situação de censura no Brasil se estabilizar. Terá um capítulo sobre a mercadorização do corpo. Pois é, como é que esse médico vai fazer como cristão? Nos outros 6 dias? Se ele diz, tá bom, eu não vou fazer cirurgia se o paciente não precisar. Ele perde a agenda do centro cirúrgico, ele perde indicações hospitalares, posições. Como é que eu ajudo esse médico? Você pode me ajudar? Aquele engenheiro, aquele arquiteto que trabalha numa empresa que fornece serviços para o poder público, em que... Preciso dizer o restante? Como é que eu ajudo esse engenheiro? Que tem que ganhar concorrências? É interessante, queridos irmãos, como ser cristão e brasileiro nos outros 6 dias, tendo uma vida diferente, uma vida de contraste, uma vida modelada de maneira a não seguir os ideais dessa época. Eu me lembro quando eu era contador, e então tinha inúmeros casos para resolver no escritório. Como era difícil. Como era complicado. Mas também nós temos aí situações complexas, né? Porque você tem o que a gente chama em ética moral do duplo efeito. Se eu sigo aqui, eu transgrido aqui. Se eu transgrido aqui, eu sigo aqui. Complicado. Porque eu e você pagamos impostos o tempo todo. O modelo de governo no Brasil é um modelo interessante, que é o estado de bem-estar social. Isso significa que, pela Constituição, o Estado deve nos dar, em troca dos tributos que pagamos, uma série de atendimentos. Esse é o modelo que adotamos. Educação, segurança,
saúde, etc. Mas necessariamente não recebemos o que precisaríamos. Aí temos que pagar para o poder privado fazer isso, porque pagamos imposto de novo. Vocês viram que situação complexa? Não viver os ideais dessa época significa assumir como cristão, muitas vezes, reduzir a margem de resultados. Estava com uma empresária essa semana, ela ficou em casa hospedada e estava apresentando alguns dilemas na área empresarial. Exatamente a partir dessa situação. Se não seguir, se não pagar, se não molhar a mão, acho que vocês sabem o que é esse vocabulário, né? Se não emitir nota pela metade, não significa cortar com a tesoura, ou emitir nota fria, não significa manter a Danf, né, lá no congelador, a gente não consegue sobreviver. Este livro que eu escrevi, que saiu já, estamos tentando lançar a segunda edição, antes de publicar, conversei com empresários, e um deles disse, como é que eu faço? Se eu andar 100%, eu tenho que demitir 200, eu não me lembro, 200 ou 300 funcionários. São 300 famílias que vão passar fome. Como que eu faço? Essa é a realidade. No meu livro eu explico sobre isso, depois eu posso mandar em PDF, o pastor Fábio distribuir para vocês. No meu livro, então, nós vamos trabalhar sobre isso, para encontrar respostas exatamente para não seguirmos os ideais dessa época. Respostas reais. É bem difícil. E aí essa empresária disse, olha, é assim. No passado, nós, seguindo os princípios e ideais do Evangelho, éramos lançados na cova dos leões. Morte, acabou. Hoje, a perseguição contra nós cristãos é ideológica, financeira, é posicional. Então você, profissional, terá que escolher, talvez reduzir a margem de lucro, talvez reduzir o modelo de trabalho. Você que é estudante, eu estava dando um curso de bioética para um grupo de acadêmicos de direito, e aí encontrando um jovem que trabalhava em direito criminal, eu perguntei para ele assim, olha, como é que você faz no direito criminal? Bom, vem lá o cliente e me dá a causa, me apresenta as testemunhas e eu vou trabalhar para defender o cliente. E se uma das testemunhas você sabe que não é verdadeira, que vai livrar o cliente, como é que você faz? Nós estávamos no banheiro lavando a mão. Vou para a reunião agora, viu? Não me respondeu. Então há profissões, do ponto de vista cristão, a partir desse versículo, que estão mais insalubres, com certeza. E aí vai-nos o desafio de sermos cristãos. Termos o modelo, sermos o espelho, a tradução. Talvez você esteja falando, mas você é fácil, você já está em fim de carreira. Pois é, mas eu fui contador, área de tecnologia, tudo isso tem. E eu sei que é difícil. Deixei de ganhar muito dinheiro? Deixei. Mas é seguir os ideais do Evangelho. Eu me lembro como muitas vezes chegava uma empresa, eu levava a empresa toda desmontada no posto fiscal para o chefe fiscal vir conversar comigo. Explicar, corrija aqui, corrija ali. Foi difícil conquistar isso, não foi fácil. O normal se faz. Botar debaixo do tapete, etc, etc. Meus irmãos, isso é um desafio, estou dando para vocês, muito grande. Mas é os outros 6 dias. Os outros 6 dias. Então, é hora de pedirmos a Deus. Aquele empresário, antes de lançar o livro, disse, nesse momento, quantos por cento você pode já legalizar a sua empresa? E ele me disse, eu não me lembro se 10% ou 20%, eu vou fazer já com a minha equipe. No meu livro eu explico todo esse processo, mas foi interessante o desafio dele. Eu sei que Deus me quer, mas eu tenho um outro dilema, que é aquelas famílias. Eu tenho que achar uma conta de chegar. No livro eu explico ética temporal ascendente, para mostrar o desafio para o cristão que existe caminho sim. É difícil, não é fácil. Não sejam modelados pelos ideais dessa época, mas sejam transformados pela renovação da mente. Isto é, a mente é de onde partem as nossas decisões. E a mente, ela tem tanto conteúdo verbal e não verbal, racional e emocional, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No mundo complexo, difícil que estamos vivendo hoje, não é fácil ser cristão. Eu sei disso, mas não é impossível. Depende de nós reduzirmos
ou aumentarmos algumas características do nosso trabalho e da nossa vida. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento. Neurociência descobre agora recentemente é um modo de dizer, mas talvez de algumas décadas para cá, que quando nós alimentamos pensamentos funcionais, nossa vida, nossa maneira de enxergar a vida vai ser funcional. A Bíblia já falava isso há 2000 anos. Depois, Paulo ainda falando a Timóteo, ele diz sobre a Escritura inspirada por Deus, útil para o quê? Ensinar a verdade. Depois, repreender, mostrar aquilo que precisa ser corrigido. Depois, corrigir, para educar na prática da justiça, para que quem pertence a Deus, somos nós, sejamos perfeitos e habilitados para toda boa. Esse é o resultado. É difícil, mas não é impossível. Quando eu dependo de Deus em si. Depois, o próximo texto, ele vai mostrar exatamente isso. Porque pela graça que me foi dada, aliás, versículo anterior, desculpa. O texto diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês que não pense de si mais do que convém pensar. Além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Primeiro ponto que Paulo coloca, vida entregue a Deus. Segundo ponto, mudança de decisões, de valores, de princípios pela renovação da mente. Terceiro, como eu lido com o próximo. E a Bíblia fala, não pense de si mais do que convém pensar. Volto aqui a pôr em prática os princípios do aplicativo, do app Amor. Isso significa dizer, não pense de si mais do que convém. Mas pense com moderação, significa não ter sentimento de superioridade, nem sentimento de inferioridade. Significa que nós vamos viver um amor sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra um ao outro. Marcos, amem o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, todo o entendimento, toda a tua força. O segundo mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Amar como a si mesmo. Eu tenho de ter uma autoimagem equilibrada para projetar isso no meu próximo. Como eu encaro o próximo quando eu olho? Eu posso ter bens, eu posso ter graus, títulos, conforto, uma conta bancária recheada. Tudo bem, mas isso é passageiro, não vou levar nada disso. Depois de conversar com alguém, o que eu deixei para aquela pessoa de herança? De legado. Foi interessante como Karl Lackler deixou um legado para nós gigantesco, muito mais do que patrimônio, muito mais do que herança. Quando eu olho para trás na minha história, no meu percurso da minha vida, o que eu posso dizer do que deixei na história das pessoas? Posso ter deixado patrimônio? Tudo bem, alguém vai ficar com aquilo. Posso ter deixado artigos escritos? Tá bem, alguém vai ler um dia, talvez. Deixar livros? Talvez. Deixar uma empresa? Tá bom, alguém vai cuidar daquilo. Mas o que eu deixei na vida da pessoa? Cada conversa que eu tenho com alguém, alguém tem comigo, eu estou depositando esperança ou tristeza. Como era difícil, eu trabalhava com uma equipe grande lá na faculdade, treinar, capacitar a equipe, e eu dizia o seguinte, olha, você tem de trabalhar porque em regimento de faculdade, na gestão educacional, às vezes eu tenho que dizer não. Não tem jeito, porque eu tenho 500, 600, 700 alunos. Se eu digo sim para um, eu tenho que dizer sim para todos. Então, nós temos que treinar aqui, colegas, como dizer não quando é preciso dizer não e a pessoa ainda agradecer a gente. Já parou para pensar nisso? O que eu deposito na vida de alguém? Quando eu saio daquela conversa, o que eu deixei? É isso que o texto está querendo dizer. Ninguém pensa em si mais do que convém. Como é o seu relacionamento na sua vida pessoal, familiar, profissional, estudantil? Que legado temos deixado na vida do próximo? O último texto que tem aí é interessante, que nos projeta para dentro do corpo de Cristo. Paulo utiliza a metáfora do corpo muito sensacional, para não usar fantástica, sensacional, para explicar como cada parte do corpo funciona interligada e uma depende da outra.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros têm a mesma função, assim também com quantos muitos somos um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e profecia, que não é predição, vidência, mas é admoestação. O profeta é aquele que está na frente para indicar o caminho, mostrar o que está sendo errado, segundo a proporção de fé. Se é ministério, a palavra grega aqui é diaconia, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, especialize-se em fazê-lo. O que exorta é chamar ao lado, para animar, confortar, faça com dedicação. O que contribuir não significa que os outros não vão contribuir, mas Deus dá a alguns a visão de participar muito mais além do normal. Faça isso com liberalidade. E o que preside, faça com diligência. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Paulo fala que os dons são diversos. A diversidade de serviços, diaconia, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. A diversidade nos resultados, mas Deus é quem realiza tudo. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como Ele deseja a cada um individualmente. Isso significa dizer que Deus nos dá capacitações, habilidades, como você queira, como serviços para eu ser útil para a minha igreja e para o mundo. Como eu posso ser útil aqui nesta igreja? Quais dons Deus tem me dado? Como eu posso ser útil no meu trabalho? Dons se aplicam toda a minha vida integral, como eu disse. Qual vai ser o meu papel ali? Como serviçal, mas eu sou chefe. Serviçal ali. Ser útil ali. Comandar. E comandar com diligência. Isso está dizendo tudo isso. Então nós temos que entender esse processo. Hoje no Brasil temos trazido uma expressão, um adjetivo para procurar ajudar nisso. Nossa visão é bem missionária, eu acho que até pouco missionária, precisaria ser mais ainda. Mas quando nós falamos os outros 6 dias, nós precisamos ampliar um pouco essa compreensão. Então já temos trazido ao Brasil a palavra missional, um adjetivo para mostrar que o nosso papel é ser enviado ao mundo, enviar os missionários, mas nós também somos enviados. Há um autor, missiólogo, ele é chamado Ed Stetzer, tem muitos textos escritos, alguns em português, ele disse assim: se eu vivo uma vida missional, eu vivo uma vida moldada pela missão de Deus. Daí eu tirei uma frase, pastor Fábio, a partir da minha conversão, eu não vou ter só um domingo agora ocupado, a partir da minha conversão, o meu projeto de vida, minha razão de existir, minha agenda, prioridades, é agora o projeto da Missio Dei, no latim, a missão de Deus em resgatar todo mundo e criatura. Isso significa não só pregar o Evangelho, é uma parte do ministério nosso como igreja. É o ministério da proclamação. Se eu pensasse numa ferrovia com 2 trilhos, esse é um trilho. Executamos já bem, mas precisamos ampliar o ministério da proclamação. Mas há um outro trilho para a viagem continuar, que é o ministério da presença. Uma igreja como mensagem, proclamação, outra igreja como presença no mundo, a partir dos outros 6 dias. Igreja somos nós, que nos reunimos no espaço físico. Aqui no Brasil ainda é permitido. Há países que se reúnem debaixo de uma árvore, na floresta. Amanhã, quando eu e você estivermos atuando na nossa vida, nós somos a igreja espalhadas por onde estivermos. Jesus morreu por nós. E nós somos a igreja onde estivermos juntos, cada um no seu canto, todos unidos, embora fisicamente separados. Então eu me entrego como instrumento e ferramenta de Deus para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação e criatura, me tenha como seu instrumento, como sua ferramenta. Como vou reagir às decisões da minha empresa? Talvez seja gerente, dono, proprietário, talvez seja um mero operário. Eu ali represento o Evangelho. Eu ali represento Deus. Eu ali tenho o papel de ser o modelo, de ser o espelho, de ser a vitrine do Evangelho. De ser uma vida de contraste, positivamente contraste. É bem desafiador isso. Com isso, queridos irmãos, eu vou chegar à conclusão
de que a igreja é mais do que um ponto de encontro de fim de semana. Michael Gorin, missiólogo, ele diz: a igreja é o povo enviado ao mundo 7 dias por semana como testemunha do reino de Deus. E testemunha não só que o Jesus salva, mas o Jesus salvo reagindo por meio das minhas decisões e ações. Como testemunhas do reino de Deus, encontrar-se com a igreja como um povo reunido um dia para adoração. E eu acrescentei ocupação religiosa. Há uma figura que, aos poucos, estamos tentando recuperar para a nossa vivência eclesiástica. A igreja não é um corpo religioso, diz ele, mas uma nova humanidade. É a imagem da vontade de Deus, que no fim da história universal, para trazer a unidade a todas as coisas, no céu e na terra, sob Cristo. É somente quando o mundo ver um corpo unido, não só que se reúne um dia na semana, mas um corpo unido em que as pessoas acreditarão que o Pai enviou Jesus. Os interesses pela unidade é característico da igreja evangélica divisionista, mas precisa receber maior prioridade. Temos observado nas cidades onde ministramos o poderoso testemunho que é oferecido por igrejas que buscam ser uma só para o bem da cidade. Aí entram os outros 6 dias. Há um texto na Bíblia interessante, como provando a igreja como nova humanidade. Está em 1 Coríntios 15, 45 e 49. Esse texto é fundamental para você compreender. O primeiro homem, isto é, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem o terreno. Tais também serão os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? Jesus. Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer a imagem do celestial. É uma pergunta interessante, porque aqui dá para fazer uma equação aritmética. Fala em primeiro, segundo. Adão, no Éden, era o primeiro. E Jesus era o segundo. Primeiro Adão, primeiro homem, Jesus o segundo homem. Eu fiquei imaginando, então Jesus era o segundo Adão. Só que o texto não fala isso. Para compreendermos, eu coloquei uma tabelinha aí. Na realidade, o texto fala que Jesus era o último Adão. Depois do último vem o que mesmo? Acabou. Então Jesus encerra a raça adâmica em pecado e reinicializa, como reinicializo o meu celular, por tudo em ordem, uma nova raça. A raça dos cristãos, a raça de quem se entregou aos pés de Jesus. Eu e você somos a nova humanidade. Eu queria encerrar dando uma ilustração para vocês com 3 setas. Essa seta vem do Michael Gorin também, um livro dele publicado no Brasil, e ele diz o seguinte, que ele dá 3 setas e 3 palavras só. Eu acrescentei aqui para ilustrar melhor. Nós levamos uma pessoa a Cristo. A pessoa aceita o Evangelho. Ao aceitar o Evangelho, nós dizemos, Jesus virá um dia. Então vai aí, se aguenta aí. Jesus vai te resolver isso aí durante a semana. E nós esquecemos. O nosso Evangelho é um Evangelho que volta. Não há como entender a vida se eu não ir voltar para o começo. Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho que voltar. Voltar para poder compreender que eu tenho de reexistir. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. Nova criação. Alguém se lembra o que era fita de VHS? Não muitos se lembram, né? Mais jovens, talvez. Você chegou a ver a fita VHS? Ah, que pena que você não viu a fita VHS. Tudo bem, já passou. Nós tínhamos que fazer o que quando íamos devolver a fita mesmo? Rebobinar. Se não rebobinasse, tinha que pagar a multa. Então é rebobinar a vida. Só que na fita de VHS tinha uma linguetinha que a gente tinha que tirar para não regravar, né? E aí, nessa fita de VHS, Jesus recoloca um durex ali para regravar a nossa fita. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram. Vamos regravar tudo de novo. Percebe? Reexistir a minha vida. Eu volto à criação. Para partir do plano da criação, reconstruir a minha vida. E aí, queridos irmãos, passa a ter significado, a seta passa a ser agora número 2. Aí eu vou assumir
todos os dias os valores do plano da criação. Uma nova esperança, avançando para o nosso destino, projetando esse futuro. Eu falei em 3, né? Então vem o terceiro, para completar. E o terceiro, ele vai mostrar exatamente isso, vivendo todos os dias os valores do plano da criação, engajamento em direção ao mundo. Aí tem a grande comissão, testemunhando todos os dias. Não é só falar de Cristo, é viver. A Bíblia sempre fala no Novo Testamento de palavras e obras. Ética, santidade responsiva, ser sal, ser luz, ser embaixador. Num mundo complicado, contraditório, sem Cristo, nós vamos viver uma contracultura cristã, manifestando a própria vida em si. E nesse ponto, vejam que agora vem aí uma sociedade de contraste. Meu papel de ser diferente como sal e luz. E aqui está, sendo sal e luz na minha vida integral. Esse é o desafio que eu tenho para vocês. Se você quiser uma cópia desse material, só tirar uma cópia desse código QR e o link está ali. Querendo entrar em contato conosco, também temos aí o nosso WhatsApp. Mandamos sempre artigos para quem solicita. E também a nossa rede social. Espero que Deus tenha desafiado você a, quando você acordar de manhã, fazer a pergunta: qual é o meu propósito de vida? Como serei eu hoje representando Deus? Representando a beleza do Evangelho num meio ambiente difícil, complicado. Às vezes eu vou perder resultados, perder lucros, porque seguirei o Evangelho. Mas essa é a perseguição nossa hoje. Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento, queridos irmãos. Eu gostaria que nesse momento, quando eu estiver orando, você orasse a Deus pelo desafio de amanhã. Não vou chamar na frente não, porque esse é um assunto seu com Deus. Tá? Nosso Deus e Pai, eu oro a Ti em favor de cada um de nós. Senhor, como é difícil, cada dia mais complexo viver esse mundo. Inclusive mundo profissional. Viver nesse mundo tão exigente. Esse mundo que nos coloca à prova a cada minuto, a cada segundo. Eu rogo a Ti que abençoe, fortaleça, dê sabedoria, capacitação para cada irmão e irmã que está orando a Ti agora, Pai. Quer ter uns outros 6 dias diferentes. Os outros 6 dias como cristão em tempo integral. Dê a eles, Pai, sabedoria. Inclusive, nas possíveis perdas por serem cristãos. Pedro disse que sofrer como cristão nesse mundo é o ponto essencial nosso. Abençoe cada um. Amém.